Com vocês, o programa Cervejando, com Alessandra Vilaça. Saudações, cervejeiros e cervejeiras que hoje aqui estão prestigiando a estreia deste programa. É uma honra poder estar com vocês todas as quintas-feiras, às 19 horas, para poder bater um papo descontraído sobre o universo cervejeiro. Eu gostaria então de contar um pouquinho da minha história com a cerveja e qual o caminho que eu percorri para me tornar uma mulher cervejeira. Bom, eu tenho graduação e mestrado em Engenharia Química pela UFO e atualmente sou doutoranda no Departamento de Engenharia Química na UFMG, onde eu desenvolvo uma cerveja de macaúba, que será assunto para próximos programas. Mas a minha relação com a cerveja se estreitou em 2014, quando eu passei no concurso para ser professora na UFSJ, no Departamento de Química, Biotecnologia e Engenharia de Bioprocessos, o DQBio, no campus Alto Paraopeba, na cidade de Ouro Branco, Minas Gerais. Neste departamento, conheci um professor e hoje amigo, que juntos formamos um grupo de pesquisa em desenvolvimento e tecnologia de bebidas destiladas e fermentadas. Com este grupo, eu tive a oportunidade de atuar como coordenadora, pesquisadora, nos diferentes processos tecnológicos de produção, no controle de qualidade e na análise sensorial de cervejas especiais. Foi onde eu aprimorei meus conhecimentos e me tornei uma aficionada por cervejas artesanais. Mas os projetos não pararam por aí. E junto com este meu amigo e outros professores do departamento, montamos a TecDef Soluções Biotecnológicas Limitada, que é uma empresa incubada pela Indetec da UFSJ, que atua na área de produção, desenvolvimento, formulação e validação de cervejas especiais. Consequentemente, me tornei sócia da cervejaria Montagna, que é o nome que nós demos à cervejaria dessa empresa. E esse projeto foi inovador e muito interessante, porque oportuniza aos alunos da UFSJ o aprendizado prático dentro de uma planta industrial de produção de cervejeira dentro da universidade. Olha que legal, muito interessante. E tem um projeto de um grupo composto exclusivamente por mulheres cervejeiras que atuam em todo o setor com o objetivo de promover a profissionalização e o empoderamento da mulher no mercado cervejeiro. E, logicamente, essa rádio maravilhosa me oportunizou a ter este programa com o qual eu pretendo difundir a cultura cervejeira através do olhar feminino, aproximar todas as mulheres e as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o universo cervejeiro, podendo então repassar informações, novidades, atualizações sobre esse mercado. E com isso, aproximar toda a cultura cervejeira daqueles que querem conhecer um pouco mais sobre as cervejas artesanais. E também oportunizar a todas aquelas cervejarias que ainda não têm reconhecimento no mercado a mostrarem a sua trajetória. Com isso, pretendo ressignificar a imagem da cerveja, trazer o conhecimento para mais perto de você. E claro, hoje em especial, eu quero falar sobre a história da cerveja e o papel das mulheres no contexto histórico, a sua relevância histórica para que pudéssemos hoje ter a cerveja em nossas mãos. Então, abra aquela cerveja gelada e vamos ouvir um bom e velho rock and roll. Aguarde mais um pouco que no próximo bloco eu retorno falando um pouco mais sobre essa história. Keep your eyes on the road, you hand upon
doing? Hong Kong, Kadanta, Asia, Kona, Nature, Bapalula, Nicha, Bumpa, Nicha, East Hong Kong, yeah, right. Ashen lady, Ashen lady, give up your vows. Give up your vows. Save our city. Save our city. At night. And I woke up in the morning, I got myself a beer. And I woke up in the morning, future's uncertain and the end is always near. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll all night long. De volta, Cervejando, com Alessandra Vilaça. A informação cervejeira em suas mãos. Olá! De volta para falar agora sobre a história da cerveja e a importância das mulheres neste contexto histórico. E quem não quer saber como tudo isso começou? Vocês não têm a noção da importância da cerveja na história da humanidade. Historicamente, as mulheres tiveram participação fundamental na evolução das cervejas. Foi necessária muita força de vontade, estudo, dedicação para que centenas de mulheres naquela época fossem as grandes responsáveis pela produção de cervejas. Enfrentaram preconceitos, disputas de mercado devido à cultura machista. Mera coincidência com os dias de hoje? Pois é. Então eu vou fazer um breve resumo histórico. A cerveja foi descoberta há cerca de 8.000 anos. Isso aconteceu na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, que hoje corresponde ao atual Iraque no Oriente Médio. Naquela época, após o fim das eras glaciais ocorridas na Terra, e a última tinha ocorrido aproximadamente há 10.000 anos. Lembra da música de Raul Seixas? Eu nasci há 10.000 anos atrás. Pois é, ele já falava disso. Quando? Foi aí nessa época quando nasceram as florestas e as vegetações. E iniciou-se o movimento de técnicas agrícolas, pois os povos sentiam necessidade de não se deslocar mais. Deixaram de ser nômades e começaram a se fixar, nascendo, portanto, as primeiras civilizações humanas. As terras ofereciam os grãos, as frutas que ficavam enterrados no chão ou dentro de pequenos recipientes. Esses grãos, em contato com a água da chuva, saíam do seu estado latente para uma germinação, como os feijõezinhos que a gente aprende lá na escola. Germinado, vinha o sol, secava este grão. Com isso, o amido contido nesses grãos se transformava em açúcar. Depois de seco e novamente em contato com a água, ocorria a fermentação desses açúcares. Aparecia então um líquido açucarado que geralmente era armazenado em jarras, que ficavam expostas ao tempo
e, por consequência, tinha ações de leveduras, que consumiam essas moléculas de açúcar, transformando em álcool e gás. Pronto, mudou-se a história do mundo, cervejeiros. Descobriu-se a cerveja. Então, o conceito de cerveja, historicamente falando, é toda bebida fermentada a partir de grãos passíveis de serem germinados e fermentados, como, por exemplo, a cevada, o trigo, o milho, o arroz, a aveia, o sorgo. No período neolítico, que contempla 8.000 a 5.000 anos antes de Cristo, as mulheres é que eram as responsáveis pela colheita e pela alimentação da família. E com a descoberta desses grãos, que começou a ser produzida a cerveja. E as mulheres é que eram as produtoras, pois a cerveja era considerada um alimento. Na antiguidade, gente, produzir a cerveja era uma atividade caseira, assim como fazer bolo, pão e até mesmo cozinhar. Então, enquanto os homens saíam para trabalhar, guerrear e caçar, era função das mulheres preparar todas as comidas e bebidas da família. Como os ingredientes da cerveja e do pão eram os mesmos, era de se costume prepará-los simultaneamente. Então, era uma tarefa exclusiva da mulher fazer a cerveja há 8.000 anos. Tanto que a cerveja era comparada ao pão pela riqueza nutricional e pelo semelhante processo de produção. A cerveja era considerada alimento. E nessa época, os sumérios acreditavam que a bebida era uma criação divina, mais precisamente de Ninkasi, a deusa suméria da cerveja. Ninkasi significa mulher que enche a boca. O hino cantado a Deus era nada menos do que uma receita de cerveja. Já as mulheres cervejeiras na Babilônia e na Suméria eram conhecidas como Sabatim e tinham grande prestígio e eram consideradas pessoas especiais, com poderes quase divinos. Na realidade, foram os sumérios os grandes desbravadores na produção da cerveja. Influenciaram a civilização babilônica, que por sua vez influenciou a civilização egípcia. Uma curiosidade é que os operários que construíram as pirâmides recebiam ao final da tarde, como pagamento, 2 litros de cerveja. Nasce aí o nosso happy hour, né? A socialização após um dia de trabalho. E no Egito, gente, a cerveja era moeda. E pasmem, as mulheres que produziam a cerveja, inclusive as sacerdotisas. E repercutiu-se essa história pelas civilizações seguintes, como na Grécia e no Império Romano. A Grécia foi influenciada pelos egípcios e os romanos pelos gregos. Vale lembrar que para muitas civilizações não havia o hábito de beber água, pois continha os próprios dejetos. Naquela ocasião, gente, não existia água para beber, não existia água límpida, não existia água potável. Então só se bebia cerveja. Consumia-se a água através das cervejas, por conter agentes bactericidas e por, no processo de produção, ocorrer a fervura. E dessa forma diminuía a contaminação da água. Inclusive crianças bebiam cerveja. O consumo de cerveja era altíssimo. Idosos, mulheres e crianças bebiam cerveja. Claro que havia um teor alcoólico, né, gente, diferente de hoje, mas havia álcool. Percebem a importância da cerveja na história e como as mulheres desempenham um papel de destaque nessa história? Tudo maravilhoso. Vou até abrir uma cerveja aqui, né, gente, para molhar minha garganta para continuar essa história. Bom, voltando até que, por volta do século XI, o monopólio da fabricação da cerveja ficava por conta dos monastérios e conventos, pois desempenhavam um papel relevante, social e até mesmo cultural. Durante a Idade Média na Europa, apareceu uma religiosa e pesquisadora, Hildegard de Bingen, que descobriu as propriedades do lúpulo. Ela usava o lúpulo como conservante natural para dar amargor na cerveja. Inteligente, pesquisadora, monja, escritora, ou seja, a mulher era um sucesso, representação nata das mulheres naquela época. Mas, com os avanços das organizações sociais,
as habilidades das mulheres estenderam-se para além dos círculos familiares. É possível ver registros lá no século XII de uma cidade inglesa que somente 8% dos cervejeiros locais eram homens. Além disso, era permitido a venda do excedente de produção, ou seja, aquela cerveja que sobrava, além do que era utilizada para alimento, podia ser vendida. As mulheres, então, começaram a explorar suas habilidades empreendedoras, que, por fim, se tornou muito importante para complementar a renda familiar. Para que todos soubessem que a cerveja já estava pronta, era de costume colocar na porta de casa uma haste com folhas verdes, que era um sinal ao que se interessassem pelo produto, recriando assim as famosas tabernas. Elas não só fabricavam e vendiam, como ainda mantinham as tavernas. Chamavam-se essas mulheres de alewives, as esposas das cervejas. Outro fato curioso é que na cerimônia de núpcias, algumas amigas se reuniam para preparar uma cerveja especial, a Bride Ale. Essas mulheres vendiam essas cervejas para arrecadar dinheiro para a noite de núpcias. E essa tradição perdurou por várias regiões por longos e longos anos, inclusive nas Américas. Na época também, vocês já ouviram falar dos vikings, né? E quando a gente vê os filmes, eles são povos que bebiam muito. Como eu falei, a cerveja era alimento. E apenas as mulheres eram que produziam as cervejas. Olha que interessante. Aí, já no século XVI, tem-se registros na Escócia de listas de cervejarias locais que mostravam que eram 159 mulheres cervejeiras, e em Edimburgo 300 mulheres cervejeiras, o que representava a independência financeira das mulheres em relação a seus maridos. E isso provocou reações moralistas no final do século XVI, que restringiu a prática de fabricação da cerveja pelas mulheres. Quando em 1284, lá no Reino Unido, decretou-se a proibição da mulher vender garrafas de cerveja e que ela poderia, gente, apenas comprar meia saca de cereal para fabricar cerveja. Aí não haveria mais cervejas excedentes para serem vendidas, porque a meia saca dava apenas para a produção dos alimentos e da cerveja de consumo próprio. Então, no final do século XVII, o domínio feminino sobre a produção de cerveja decai, quando o negócio despertou ciúmes e inveja aos olhares masculinos. A partir daí, começaram a surgir grandes empresas com produções em larga escala com a aplicação de novas tecnologias. E pasmem, naquela época os homens consideravam as mulheres incapazes de absorver novas tecnologias ou de terem habilidade comercial, ou seja, o famoso machismo. Novamente, as mulheres só voltaram a assumir um papel importante na cultura cervejeira durante a Primeira Grande Guerra, onde as mulheres supriam os soldados à frente dos campos de batalha com cerveja. E a passos lentos, com toda a relevância histórica, a mulher vem conquistando seu lugar no meio cervejeiro. Apesar de ser um mercado predominantemente masculino e independente da posição machista que ainda existe em nossa sociedade, a mulher atua na área de produção, em consultorias, em pesquisas, no empreendedorismo, mostrando a todos a sua maestria que advém da nossa história e da nossa capacidade de atuar como profissional. Temos vários exemplos ocupando posições de destaque. Através deste programa, pretendo dar voz às mulheres que estão no meio cervejeiro, oportunizando a todas a mostrar sua atuação neste mercado e principalmente aproximar a mulher da cultura cervejeira. Hoje, o programa é dedicado a você, mulher, que historicamente foi a precursora da produção de cerveja no mundo. Um brinde. Cheers! Fico por aqui e espero vocês na próxima quinta-feira com muito rock e cerveja. E não deixem de seguir no Instagram o programa @cervejando com Ale. Até a próxima quinta. Grande beijo. Até o próximo Cervejando com Alessandra Vilaça. Beba com moderação.
quer.